Hoje um estudo sobre a cruz que venceu a morte, sacrifício e redenção de Cristo. Olá a todos que chegam ao nosso canal. Aqui, cada vídeo é uma chance de refletir, aprender e caminhar junto em busca de entendimento e inspiração. Queremos criar um espaço de respeito, conhecimento e crescimento, sempre abertos a diferentes perspectivas. Inscreva-se, curta e compartilhe sua visão nos comentários. Estamos felizes em ter você conosco e prontos para construir essa jornada juntos. Passagem bíblica. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Interpretação e exemplo. Esta passagem nos revela o amor incondicional de Deus por toda a humanidade. Assim como um pai amoroso que faria qualquer coisa para salvar seu filho, Deus enviou seu Filho único, Jesus Cristo, para oferecer a redenção e a vida eterna a todos os que nele crerem. Isso significa que, independentemente de nossas falhas e pecados, Deus está disposto a nos perdoar e nos dar uma nova chance de viver uma vida plena e significativa. Imagine uma família em que o filho mais novo cometeu um grave erro, magoando profundamente seus pais. Mesmo assim, os pais, movidos por um amor incondicional, decidem perdoá-lo e ajudá-lo a se reerguer. Essa é uma pequena ilustração do que Deus fez por nós através do sacrifício de seu Filho na cruz. Parte 1. A cruz que venceu a morte. Sacrifício e redenção de Cristo. A crucificação de Jesus Cristo é um dos eventos mais significativos da história da humanidade. Nela, vemos o maior ato de amor e sacrifício já realizado, quando o Filho de Deus, em sua perfeita divindade e humanidade, entregou-se voluntariamente para morrer em nosso lugar, a fim de nos libertar do pecado e da morte eterna. Parte 2. A importância da ressurreição de Cristo. A ressurreição de Jesus Cristo é o ponto central da fé cristã. Após sua crucificação e morte na cruz, Jesus ressuscitou no terceiro dia, vencendo a morte e o pecado. Essa vitória sobre a morte é a prova definitiva da divindade de Cristo e da eficácia de seu sacrifício em nosso favor. Sem a ressurreição, a morte de Jesus seria apenas mais uma execução trágica, sem nenhum poder redentor. Mas, graças à sua ressurreição, a cruz tornou-se o símbolo máximo da vitória sobre o pecado e da reconciliação entre Deus e o homem. Ao ressuscitar, Jesus demonstrou seu poder sobre a morte e sua autoridade como Filho de Deus. Sua ressurreição é a garantia de que todos os que nele creem também terão a vida eterna, livrando-se do julgamento eterno. É a prova de que a obra de Cristo na cruz foi aceita por Deus Pai, selando a redenção da humanidade. Além disso, a ressurreição de Cristo é a fonte de nossa esperança e o fundamento de nossa fé. Ela nos assegura de que, assim como Jesus venceu a morte, também nós seremos ressuscitados e viveremos eternamente com Ele. Essa verdade transforma nossa perspectiva sobre a vida e a morte, nos enchendo de alegria, coragem e determinação para seguir fielmente a Cristo. Parte 3. As diferentes interpretações teológicas da ressurreição. A ressurreição de Cristo é um dos temas mais profundos e complexos da teologia cristã, gerando diversas interpretações e perspectivas entre os estudiosos e líderes da fé. Uma das principais abordagens é a interpretação literal, que entende a ressurreição como um evento histórico e físico, no qual o corpo de Jesus realmente ressuscitou dos mortos. Essa visão afirma que Jesus saiu vivo do túmulo, aparecendo a seus discípulos e a outras testemunhas oculares. Essa é a compreensão tradicional e a mais amplamente aceita entre os cristãos. Já a interpretação simbólica ou espiritual vê a ressurreição como um evento predominantemente espiritual, representando a vitória de Jesus sobre o pecado e a morte em um sentido metafórico. Nessa perspectiva, a ressurreição não é necessariamente um acontecimento físico, mas uma realidade espiritual que representa a transformação e a renovação trazida por Cristo. Algumas correntes teológicas, como o liberalismo cristão, tendem a adotar uma visão mais simbólica, enfatizando o significado espiritual da ressurreição em detrimento de sua historicidade. Eles argumentam que o importante é a mensagem de esperança e vida nova que a ressurreição transmite, independentemente de ter sido um evento literal. Por outro lado, os cristãos evangélicos e conservadores geralmente defendem uma interpretação literal, acreditando que a ressurreição física de Jesus é um fato histórico essencial para a fé cristã.
Eles consideram que a negação da ressurreição literal enfraquece a doutrina da expiação e da salvação. Apesar dessas diferentes abordagens, a maioria dos cristãos concorda que a ressurreição de Cristo é o evento central da fé, representando a vitória definitiva sobre o pecado e a morte, e a garantia da vida eterna para todos os que nele creem. Parte 4. Uma interpretação conciliadora da ressurreição. Embora haja divergências entre as interpretações literal e simbólica da ressurreição de Cristo, alguns teólogos têm buscado uma abordagem que concilie esses dois aspectos de maneira equilibrada e coerente. Uma visão conciliadora entende a ressurreição como um evento histórico real, que também carrega um profundo significado espiritual e simbólico. Nessa perspectiva, o corpo físico de Jesus realmente ressuscitou dos mortos, mas essa realidade material aponta para uma verdade espiritual muito maior. Essa interpretação afirma que a ressurreição de Cristo não se limita a um milagre isolado, mas representa a vitória definitiva de Deus sobre o pecado, a morte e as forças do mal. Ela simboliza a restauração da comunhão entre Deus e a humanidade, a inauguração de uma nova era de vida eterna e a transformação do mundo. Dessa forma, a ressurreição literal de Jesus é vista como o fundamento histórico e a garantia concreta da redenção, enquanto seu significado espiritual ilumina a profundidade dessa obra salvadora. Ela é, ao mesmo tempo, um evento real e uma verdade teológica que transforma a realidade. Essa abordagem conciliadora permite que os cristãos apreciem tanto a dimensão histórica quanto a dimensão simbólica da ressurreição, sem ter que escolher entre uma ou outra. Ela reconhece a importância da evidência material, ao mesmo tempo em que valoriza a riqueza do significado espiritual. Assim, a ressurreição de Cristo torna-se um mistério profundo, que une o visível e o invisível, o temporal e o eterno, a história e a teologia, de modo a revelar plenamente o amor e o poder de Deus.